Felipe Cardoso com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. Vamos dar sequência aí à videoaula de introdução a CSS. A gente vai ver agora agrupamento de seletores. Vamos voltar aqui no arquivo CSS que nós temos aqui. E você vê que eu já coloquei aqui os seletores agrupados. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar. Eu tinha aqui o H1, que estava com essa formatação aqui de cor, tamanho de fonte, estilo de fonte, font family, né, que é o tipo de fonte, e vamos modificar aqui, colocar o H1 aqui novamente. Bom, aquela formatação está com uma cor vermelha escura, 12 pixels, um estilo Arial, tá? Estilo de fonte Arial. Bom, se eu quiser agrupar os seletores, eu posso colocar aqui H2, vírgula, sempre com vírgula, H3, H4, H5 até o H6. Se eu mudar aqui de H1 para H5, por exemplo, colocar um título com H5, ele vai continuar com a mesma formatação, tá vendo? Se eu excluir o H5 daqui, aí o que acontece? Ele vai ficar default, ok? Mas a gente deixando o H5 ali, ele vai ficar com essa formatação, ok? A gente também pode dar nome a determinadas classes. Por exemplo, a gente pode juntar um elemento HTML com uma classe e definir isso para um texto. Por exemplo, eu quero esse meu texto aqui de baixo em cor laranja, negrito e em fonte verdana, tá? Laranja, negrito e verdana. Como é que eu posso fazer? Texto 1 ponto, ou melhor dizendo, p ponto texto 1. Vamos abrir aqui. Vamos colocar uma cor laranja, ponto e vírgula. Vamos colocar aqui uma font family verdana, ponto e vírgula. E vamos escolher aqui um font weight bold. Fechar aqui, vamos fechar aqui a chave e vamos determinar essa formatação para esse texto. Então vocês podem ver que aqui no seletor eu coloquei aqui um elemento HTML que é o P, que é o parágrafo, ponto texto 1, que é a nossa classe, tá? Como é que a gente faz para poder colocar esse texto naquelas formatações? A gente tem aqui o P, vou botar um split aqui para vocês visualizarem o código e o visual. Então nós temos aqui o P, vamos dar um espaço, class é igual texto 1 e fechar aqui com aspa. Pronto, ele já colocou verdana, negrito e cor de abóbora. E nesse caso, a gente está determinando que todo parágrafo que a gente colocar com uma classe texto 1 vai ter essa formatação. Só que a gente pode fazer um class individual para poder determinar esse class para qualquer outro elemento HTML, seja um H1 até H6, seja, se você quiser utilizar com imagens também, enfim, você pode colocar essa classe para qualquer outro elemento HTML do seu conteúdo, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um texto 2. Um color. Vamos colocar um azul. Um font size. Vamos colocar 10 para ficar pequenininho. Só isso. E vamos fechar aqui. Então eu determinei aqui um texto 2. E nesse caso a gente tem que colocar um pontinho aqui. Então é ponto texto 2, ok? E vamos definir isso aqui para esse outro texto aqui embaixo, ok? Então a gente tem um P, vamos dar um class é igual texto 2 e fechar aqui a aspa. Pronto, ele já me deu aqui o texto na cor azul. Vamos só modificar aqui, vamos colocar aqui uma font family, vamos colocar um Arial para ficar mais legível. Pronto, agora a gente tem aí a cor Arial azul. Tá? A gente pode definir também, por exemplo, um text align, que pode ser center, que seria no meio. A gente tem aqui justify, left e right. Vamos colocar um left aqui para a gente ver como é que fica.
ele já, bom, left já é o default, então vamos colocar aqui um right. Tá vendo? Ele vai alinhar todo aqui do lado direito. Tá? Então, é assim que funciona os seletores. A gente tem agrupamentos de seletores, nós temos o elemento HTML mais a classe, que seria o seletor classe, e a gente também pode trabalhar com um seletor de ID, né? E o seletor ID, ele difere do seletor class, né? Que é o seletor class, por ser único, e ele só pode ser aplicado a apenas um único elemento HTML. Então vamos dar um exemplo aqui. E ele é utilizado como class, aqui ele é utilizado com ponto, se for uma classe individual, se for com algum elemento HTML, vai ser o elemento HTML.classe. Se for só a classe, vai ser só ponto classe. E se for um ID, a gente vai utilizar com, dá um enter aqui, uma tralha. Então tralha, vamos colocar aqui, box 1, por exemplo. Então vamos colocar aqui background color. Vamos colocar aqui uma cor diferente aqui. Border, vamos colocar border color preta. Só isso. Então a gente vai ter uma caixa, né, um box, onde que vai ter o fundo, o background, nessa cor diferente que a gente colocou aqui, que é como se fosse um marrom bem clarinho, e uma borda preta. E como é que a gente faz para colocar todo esse conteúdo aqui dentro dessa caixa? Bom, é simples. Vou abrir aqui o modo code. Vamos colocar antes de todo o texto o ID, né, a div. Div ID é igual, e ele já me dá a opção aqui do box 1. Vamos fechar, e temos que fechar a div aqui, depois aqui do final do texto. Fechar div. E vamos ver como é que fica. Bom, perfeito. Aqui no Dreamweaver ele aparece esse pontilhado. Dá para fazer no CSS esse pontilhado, que é o dashed, ok? Que é o border dashed. Mas aqui ele não está serrilhado. Eu vou dar aqui um F12 aqui, para vocês verem como é que funciona aqui na internet. Bom, ele abriu aqui, eu vou trazer aqui para o canto. Bom, tá aqui. É assim que ele está aparecendo, tá? Sem esses pontinhos traçados, né? Agora, só que o texto ele está muito colado na borda, né? Colado na borda desse box que a gente fez. Opa! Pegar aqui. Bom, ele está muito colado aqui na borda que a gente fez. Como é que a gente faz para poder tirar ele da borda, né? Colocar ele um pouquinho mais para o centro. Então vamos voltar aqui no nosso arquivo CSS e vamos colocar um paging. Por que paging? Paging, na verdade, você pode definir aqui, vou colocar 5 pixels, ou melhor, 10 pixels, que é o espaço que vai ter entre a borda do seu box que você acabou de criar, né, da sua classe que você fez, que no caso aqui é box 1, para dentro, ou seja, o espaço que você tem da borda para dentro. Eu coloquei aqui paging 10 pixels. Vamos ver aqui, que tá vendo? Ele já deu aqui um espaço, tá vendo? Entre o texto e a borda, para não ficar muito colado. E se você quiser, você pode também determinar que esse espaço ele seja em algum dos lados. Um exemplo, paging, tracinho, left. Aí, nesse caso, ele só vai dar o espaço do lado esquerdo. Do lado direito, embaixo e em cima, ele vai ficar sem esse espaço, sem esse paging. Você pode colocar também top, que aí ele vai ficar só em cima com o espaço, ok? Bom, é mais ou menos assim que funciona o paging, tá? Nas videoaulas seguintes, nós vamos começar a pegar mais pesado no CSS e aprender outras opções interessantes pra gente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.